Bom dia, irmãs, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa lição é a lição 29 e tem como título O Desafio de Ser uma Igreja para Todos. A igreja não pode escolher a quem pregar o Evangelho da Salvação. Jesus estabeleceu a sua igreja e fez um convite abrangente. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Por essa igreja, Cristo deu a própria vida. Por essa igreja, Paulo, servo de Jesus Cristo, deu o seu melhor, de modo que os fracos, os legalistas, os sem lei e os demais pudessem se sentir amados, acolhidos, para que pudessem compreender a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Igreja de Jesus Cristo deve ser o lugar onde as pessoas encontram amor como em nenhum outro lugar. É uma igreja onde o fraco, o oprimido, o desamparado devem se sentir acolhidos e participem das celebrações com alegria, sentindo o amor e a graça de Deus na vida dos seus servos, de modo que sejam despertados para conhecer Jesus biblicamente. O estudo está dividido em 4 tópicos. O primeiro tópico é amar os que estão sob escravidão. 1 Coríntios 9:19, Paulo diz: embora seja livre, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas. A igreja não pode se isolar do mundo com medo de ser contaminado por ele. Quem não tem Jesus vive numa vida de escravidão. O homem pode ser escravo de si mesmo, pode ser escravo do egoísmo, do orgulho ou de Satanás. Ou então pode preferir ser servo de Cristo. Paulo preferiu ser servo de Jesus Cristo. Em Romanos 1:1 está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Se quisermos ganhar este mundo escravizado por vícios e fraquezas, não podemos ter medo de anunciar Jesus a todos. Nós precisamos influenciar o mundo com a nossa fé e com a nossa conduta cristã. É isso que o Senhor espera que façamos. O segundo tópico, amar os que são legalistas. Ao se encontrar com Cristo, Paulo se tornou liberto do domínio da lei, mas demonstrava submissão como forma de conquistar os legalistas para Cristo. A salvação nós só podemos alcançar em Cristo por sua graça. Não há nada que possamos fazer a não ser receber com gratidão a salvação que nos é oferecida gratuitamente. O que Paulo fazia ao se relacionar com os legalistas? Ele se relacionava com compaixão, com amor, sem afrontá-los, pois o mais importante para ele era estabelecer contato com os mesmos, de maneira que, olhando para a sua vida, eles pudessem perceber que a lei em si não poderia produzir a liberdade que tanto desejavam. Não poderia conduzir à salvação, que somente Cristo, por sua graça, pode nos dar. É triste ver que, no contexto da igreja, não temos a noção exata do que somos em Cristo.
E muitas vezes fazemos questão de acentuar a diferença, criticando, zombando dos que pensam diferente, dos que demonstram fraquezas e imperfeições na compreensão das Escrituras. Não é assim que devemos proceder, pois devemos ser simpáticos, a fim de que as pessoas possam perceber a diferença que Cristo faz em nossas vidas para que sejam libertas. Terceiro tópico: amar os anarquistas. 1 Coríntios 9, 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. O apóstolo Paulo fazia tudo para ganhar as pessoas para Cristo. Jesus Cristo derramou seu sangue, foi moído numa cruz para salvar a humanidade. E nós, como igreja, não podemos fazer acepção de pessoas. Precisamos amar os justos, mas também os ímpios, os pagãos. Amar aqueles que ainda não conhecem a Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Quando Paulo estava entre os não cristãos, ele se conduzia como um não cristão, com o objetivo de ganhar a confiança deles e assim eles tivessem oportunidade de conhecer a Cristo. Gálatas 2, 20, Paulo diz: fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em nosso relacionamento com pessoas não crentes, devemos agir como crentes, como seguidores de Cristo, tomando cuidado de evitar palavras e atitudes que firam os princípios cristãos. Quarto e último tópico: precisamos amar os que lutam com fraquezas. 1 Coríntios 9, 22. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Quem são os fracos a que Paulo se refere? São aqueles que acham que tudo é pecado, tudo é impuro, tudo é imundo. Paulo orienta os coríntios a serem tolerantes com eles e não se valerem da liberdade que tinham em Cristo para agredir aqueles que não compreendiam a verdade cristã. Ofender estes irmãos poderia significar o afastamento deles de Cristo, a uma volta ao mundo, à antiga conduta, perdendo assim a santificação em Cristo. Essa é uma questão séria e que tem causado à igreja muita dor e sofrimento, principalmente nesses dias de tanto individualismo e egoísmo. Infelizmente, essas atitudes estão presentes na igreja também. As pessoas acham que podem fazer o que querem de suas vidas sem considerar os irmãos. E nós somos um corpo. O que é ruim para o irmão, dói em nós também. O esforço do apóstolo Paulo era para que ninguém deixasse de conhecer a Cristo. Como igreja, membro do corpo de Cristo, devemos nos empenhar para que todos permaneçam na casa de Deus. A igreja precisa ser um celeiro de amor, um local de acolhimento e não de afastamento. A igreja é uma comunidade de inclusão, onde o cansado, o oprimido, o doente e o fraco devem encontrar apoio e um bom acolhimento. Concluindo esse estudo, nós vimos que o apóstolo Paulo fazia tudo por causa do Evangelho. E para que isso se tornasse realidade, ele empenhou o seu melhor. Paulo empenhou a sua vida. Em Atos 20, no verso 24, Paulo diz assim:
mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Para anunciar o Evangelho, Paulo se identificou com os que estavam sob escravidão, com os judeus, com os ímpios e com os fracos. O apóstolo Paulo não se identificou com seus próprios interesses. Ele queria atender os interesses do reino. Paulo se infiltrou na sociedade e pregou com ousadia o evangelho, que é o poder de Deus. Para encerrar, quero deixar para as irmãs, Atos 28, os versos 30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Se tivermos sabedoria e bom senso, pregaremos o Evangelho em qualquer lugar, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Se nossa motivação for o reino de Deus, as pessoas vão conhecer Jesus através de nós. Irmãs, nosso Deus é maravilhoso. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? Deus abençoe todas as irmãs, abençoe suas famílias. Tenham um ótimo domingo e até a próxima.